Em numerosas espécies vivas, os sexos são separados. E para a gente determinar esses sexos, existem vários métodos. Existe um sistema genético de determinação do sexo, por exemplo, condicionado por cromossomos especiais, designados cromossomos sexuais. Nesse tipo de determinação sexual, a gente destaca 4 tipos: XY, XO, ZW e ZO. O tipo XY ocorre nos mamíferos e em numerosos insetos. No caso do homem, os cromossomos são classificados em 2 grupos: autossomos e heterocromossomos. Os autossomos são os mesmos em ambos os sexos e estão sempre aos pares. Já os heterocromossomos, ou também cromossomos sexuais ou alossomos, são de 2 categorias: os cromossomos X e os cromossomos Y. A fêmea apresenta 2 cromossomos X e o macho um X e um Y. Então, XX mulher, XY homem. Os cromossomos sexuais segregam na meiose, da mesma forma que os outros pares. Isso significa que cada gameta recebe apenas um cromossomo sexual. O sexo masculino é chamado de heterogamético, porque afinal de contas o homem pode formar 2 tipos de espermatozoides, metade contendo o cromossomo X e metade o cromossomo Y. O sexo feminino, entretanto, é homogamético, porque cada óvulo produzido pela fêmea conterá apenas um cromossomo X. O sexo do filho é determinado no momento da fecundação do óvulo. Se ele for fertilizado por um espermatozoide portador de um cromossomo Y, além de 22 autossomos, o zigoto terá um X e um Y e se desenvolverá em um macho. Porém, se for fertilizado por um espermatozoide X, o zigoto terá 2 cromossomos X e se desenvolverá em uma fêmea. Já no tipo XO, que acontece em alguma espécie de insetos hemipteros e ortópteros, além de nematóides, o macho não apresenta cromossomo Y. Nesse caso, fala-se em fêmea XX e macho XO ou X0. Tal sistema é o XO. Já no tipo ZW, os cromossomos sexuais são invertidos. O macho vai apresentar 2 cromossomos sexuais iguais, ou seja, homozigótico, e designados ZZ, enquanto a fêmea apresenta 2 diferentes, um Z, outro W. Tal sistema ocorre em lepidópteros, borboletas e mariposas, peixes e aves. E no nosso último tipo de determinação sexual através dos cromossomos sexuais, temos o tipo ZO, em que os machos são homogaméticos com 2 cromossomos Z e as fêmeas são heterogaméticas, existindo apenas um Z, ou seja, o macho aqui vai ser ZZ e a fêmea aqui vai ser ZO. Ocorre em galinhas e répteis. Segundamente, temos a determinação sexual pela cromatina sexual. As mulheres normais apresentam, em alta proporção, nos núcleos das células interfásicas, um cromocentro, um grânulo de cromatina, maior que os demais e aposto à membrana nuclear. Tal grânulo, que identifica o sexo feminino, é designado de cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr é formado por um cromossomo X da mulher que aparece condensado na interfase. O número de corpúsculo de Barr é igual ao número de cromossomos X menos 1. Então, toda menina tem que ter pelo menos um corpúsculo de Barr em sua célula interfásica, enquanto os homens não devem ter nenhuma.
E, por fim, temos a determinação do sexo por aplodiplodismo. Nos himenópteros, abelhas, vespas e formigas, a determinação sexual não envolve os cromossomos sexuais. A sociedade da abelha distingue-se em 3 castas: a rainha, o zangão e as operárias. A rainha é a única fêmea fértil da colônia. Os zangães são os machos férteis, enquanto as operárias são obreiras, são fêmeas estéreis. A rainha é fecundada fora da colmeia no chama do voo nupcial. Dependendo da espécie, ela é fecundada por um ou vários zangões. Os óvulos são haploides, ou seja, N, e quando fecundados originam ovos diploides, 2N, que se transformam em larvas. As larvas que recebem como alimento mel e pólen transformam-se em operárias. Já as que recebem uma secreção glandular produzida pelas obreiras, chamada de geleia real, evoluem para as rainhas. Os óvulos não fecundados, por meio de um processo designado partenogênese, ou seja, evolução do óvulo virgem, originam os zangões, que durante o desenvolvimento recebem o mesmo alimento das operárias. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenha me ajudado na prova, não hesite em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e dê-nos nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e graças a Deus!